Para si que nos vê através da webtv.pt ou que assiste ouvindo pela rádio RCS, seja muito bem-vindo a mais uma Escola Bíblica, mais um episódio desta escola, onde nós diariamente abrimos a Palavra de Deus e tentamos encontrar nas Sagradas Escrituras aquilo que nos faz falta para o nosso dia-a-dia, para a nossa edificação, para a nossa preparação para a eternidade. Connosco diariamente temos o pastor Pedro Esteves, é com ele que nós conversamos, é com ele que nós vemos alguns aspectos que a Bíblia nos oferece. Estamos a estudar, digamos que, a Epístola aos Gálatas, mas para estudarmos a Epístola aos Gálatas temos que andar um pouco por toda a Bíblia e você vai ver que vamos lendo outras passagens que não estão propriamente escritas em Gálatas. Ora bem, a dinâmica desta escola bíblica é começarmos com um sumário. Pastor Pedro Esteves, obrigado por estares connosco. Qual é o sumário de hoje? O que é que nós vamos falar em termos gerais? Depois de uma série de programas de introdução à vida de Saulo, hoje vamos de facto entrar propriamente no conceito desse grande meio e instrumento que Paulo usou para o contacto com as suas igrejas, que foi a escrita de cartas. Por isso, o nosso sumário reflete esta ideia, poderemos resumir da seguinte maneira: as cartas do apóstolo e de todos os apóstolos foram um meio essencial para o avanço do movimento cristão nos seus primeiros anos, e nós vamos já descobrir como. Antes de entrarmos ponto por ponto na conversa que vamos ter, talvez seja bom abrirmos a nossa Bíblia. Nós temos a nossa aberta. Se você tiver uma Bíblia por perto, já sabe, pode abrir a partir de agora. Nós vamos ler uma passagem que se encontra em 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. Se não tiver a sua Bíblia à mão, siga através do nosso quadro, nós vamos ler, que diz: como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem para a sua própria perdição. Isto foi escrito claramente por Pedro. É justo afirmar que as cartas de Paulo não deixavam ninguém indiferente? Segundo o que acabámos de ler nas palavras não de Paulo, mas de outro grande apóstolo, Pedro, fica a certeza de que as cartas não deixavam ninguém indiferente. Neste caso, só estes dois versículos já nos dão aqui a ideia de que as razões para isso eram diversas. Seja porque ele tinha grande sabedoria e demonstrava grande sabedoria, por outro lado também porque havia uma certa complexidade e densidade na mensagem, ou seja porque algumas pessoas, aproveitando-se disso ou das suas agendas próprias, distorciam a mensagem. Portanto, este versículo é muito claro em mostrar-nos que as diferentes perspectivas acerca dos escritos de Paulo eram um assunto real na Igreja. Então vamos ver alguns pontos, Portanto, pontos, não é? Nós podemos agora olhar a partir daqui a alguns pontos que este texto e alguma reflexão sobre a vida e a escrita, este ministério do apóstolo Paulo nos ajudam a entender. Em primeiro lugar, nós temos que tomar em consideração que as cartas, a escrita de epístolas ou cartas foram essenciais no ministério apostólico de Paulo. E porquê? Nós sabemos que Paulo teve um ministério muito itinerante. Bem, isso é quase uma redundância em relação ao que é um apóstolo, porque por definição o apóstolo é aquele que é enviado, e Paulo assumiu claramente essa natureza no seu ministério de fazer grandes viagens e as conhecidas 3 grandes viagens, elas cada vez alcançavam territórios mais afastados. Para quê? Para que a boa nova e a sua pregação e a sua liderança pudessem fazer a diferença em cada vez mais territórios. Isto significava que Paulo fundava igrejas ou que pelo menos deixava comunidades com interesse em aprofundar naturalmente, e viver de acordo com a mensagem de Jesus Cristo. Ora, como o apóstolo muitas vezes nem sequer conseguia voltar alguma vez que fosse, nós sabemos bem que se fosse hoje, o apóstolo se calhar 3 em 3 meses metia-se num avião e ia visitar as várias igrejas. Neste tempo, muito mais cómodo. Neste tempo, qualquer viagem demoraria meses, não é? E, portanto, o apóstolo, muitas vezes, no máximo, revoltava numa das suas viagens seguintes a uma igreja onde já tivesse estado, algumas, se calhar, nem nunca mais lá voltou. E isto ajuda-nos a compreender o quê? Que as cartas eram um meio essencial de fazer, pelo menos, 3 coisas importantes. Por um lado, instruir, portanto, continuar a instrução, vamos dizer, teológica, espiritual, doutrinal, dos membros destas comunidades. Naturalmente que o apóstolo, quando ia nas suas pregações, no ensino, a Escritura diz que por vezes ele passava noites inteiras a ensinar as pessoas,
essa instrução era complementada ou alargada quando ele enviava outras cartas, as suas cartas. Mas, por outro lado, ele também sentia necessidade, muitas vezes, de corrigir, fosse o comportamento de alguns membros em particular, fosse uma certa rota ou linha que algumas das suas igrejas estavam a tomar, e ele, tomando conhecimento disso, fosse através de outros apóstolos que por ali passavam e depois traziam novidades, ou através, com certeza, de correspondência que eventualmente fosse trocada. A verdade é que Paulo tinha acesso a alguma informação do que se passava nestas comunidades, como é o caso, claramente, da Epístola aos Gálatas, que nós teremos a oportunidade, claro, nos próximos tempos de aprofundar, e vamos ver já muito brevemente que o apóstolo escrevia porque haviam dificuldades e, muitas vezes, mesmo heresias, do ponto de vista doutrinal ou teológico, e então as cartas tinham o propósito de corrigir. Claro que qualquer uma das suas cartas também tinha o propósito essencial de animar os irmãos na fé. Portanto, de estimular, fosse a manterem-se firmes. Por vezes ele animava as pessoas dizendo: sei perfeitamente, chegam-me notícias de que vocês mantêm-se firmes no Senhor, obedientes aos mandamentos, e então ele animava, ou então animava-os dizendo: sejam mais fortes. Portanto, estas três dimensões claramente estavam presentes nas cartas. É interessante ver que Pedro, reconhecendo se calhar que alguns não eram capazes de compreender à primeira, o próprio Pedro vai dizer que há coisas que o próprio Paulo escreve e que são difíceis de entender, não é? Sim. Paulo tinha uma forma de escrever muito profunda. A verdade é esta, e este é um ponto essencial quando começamos um estudo de uma carta, que é como nós faremos com a carta aos Gálatas. Nós nunca podemos esquecer que a linguagem, a formulação mesmo, que é usada pelo apóstolo ou pelos profetas no passado, não escondem, não abdicam das características do indivíduo. Quer dizer, isto ajuda-nos a compreender algo que, quando fazemos um estudo abrangente da Bíblia, é fácil compreender que Deus inspirou, através do seu Espírito Santo, as pessoas, os autores. Deus não ditou as palavras. Claro. Portanto, nenhuma das palavras que está na Bíblia, poderão existir algumas exceções que normalmente estão devidamente identificadas, por exemplo, quando os profetas dizem: é isto que o Senhor me disse. Claro. Mas, a regra geral, na Bíblia o que se encontram são as palavras que o autor escolheu usar. Foi a maneira como ele viu, como ele pensou, como ele observou a realidade. E Paulo, quando era perseguidor, ele era um estudioso, ele era um homem que vinha com muita informação, não é? Paulo teve a oportunidade de ter tido uma formação a mais alto nível. Sabes que no caso do sistema educativo, vamos dizer assim, judaico, existiam pelo menos 3 níveis básicos nesse sistema, e o nível superior, como nós hoje designamos, que muito poucas pessoas tinham acesso a esse nível, na realidade, esse nível significava ser ensinado pessoal ou particularmente por um grande mestre. Ora, é a própria Bíblia que nos indica que Paulo teve essa alta educação. Gamaliel é o seu nome, e mesmo na história está registado como um dos grandes mestres judeus desse tempo, e, portanto, Paulo teve uma formação de nível intelectual mesmo muito avançado. Não é nem exagero, nem especulação acreditar que Paulo estudou os filósofos do seu tempo, da Grécia Antiga. Portanto, era um homem conhecedor das línguas, da cultura, das leis, e, portanto, este background, como dizemos, do apóstolo, da pessoa, ele criou grande influência na maneira como ele escreveu, e, portanto, quando nós lemos as cartas de João ou de Pedro, é evidente que vamos encontrar diferenças significativas. Temos 1 minuto para percebermos como é que nós, aprendendo, podemos colocar em prática. Sim, aqui há alguns elementos que nós podemos dizer. Nós nunca podemos esquecer que estas cartas tinham o propósito de responder a necessidades específicas. E é interessante notar que Deus, por um lado, inspirou este seu instrumento, mas que ele respondia às necessidades específicas daquelas igrejas. Por isso, eu creio que uma questão pertinente que está nas mãos de todos nós, para aplicarmos na nossa vida, é que meios é que nós podemos usar no contexto em que temos, com as pessoas que estão à nossa volta, com a realidade que nós observamos, que meios é que nós hoje podemos usar para sermos instrumentos de Deus para levar mensagens de ânimo, de correção ou de instrução. O apóstolo Paulo claramente usou cartas como meio de levar estas bênçãos. Nós hoje poderemos ter meios eletrónicos, conversas, telefonemas, mas que nenhum de nós deixe de usar os meios à sua disposição para ser um instrumento do Senhor junto daqueles que mais necessitam.
Fica aqui o desafio, fica também o desafio de poder contar connosco todos os dias e, ao mesmo tempo, poder ver-nos ou pelo OPTV, ouvir-nos pela Rádio RCS, ou então, se quiser procurar-nos nas redes sociais, já sabe, pelo Facebook da Rádio RCS ou do OPTV, encontrar-nos-á. Até lá.